principalmente no Ocidente e por povos cristãos, diga-se aqui. É por meia culpa que assim fazemos, e de uma forma muito pessoal e próxima, uma vez que o meu instituto religioso estuda de modo aprofundado a própria Bíblia, de uma forma muito concreta, vendo o Primeiro Testamento, nós vemos que nós descendemos de forma direta do judaísmo, e como tal, não poderia ser diferente. A nossa responsabilidade em fazer isso acontecer tange de uma forma muito concreta aquilo que nós pensamos ser ideal para o povo, que é a busca de justiça e de paz. Fazia algumas colocações, algumas ponderações, aliás, sobre aquilo que poderia dizer hoje aqui. Já fora, inclusive, situado pelos membros que passaram por esta bancada, justamente a situação do Holocausto. E mesmo entre católicos, diga-se de passagem que até mesmo o termo Shoah, já mencionado, é preferível, até mesmo biblicamente falando, do que mesmo o termo Holocausto. O termo Holocausto não pode prescindir, não pode deixar de lado uma total, podemos assim dizer, um total consentimento, como que pessoal, de oferecimento de si ou de um povo a uma causa que seja de Deus. Assim se vê, pelo menos nas discussões teológicas, não somente entre católicos, mas entre católicos, judeus e evangélicos no mundo todo, que se abrem a esse mesmo diálogo. É dentro desse sentido que a gente toca esta Shoah, esta calamidade que aconteceu com o povo judeu, como algo que não pode realmente acontecer novamente. E como católico e cristão que sou, de uma forma concreta, penso que a memoração disso nos vai, por assim dizer, afervorar contra esta situação. Para quê? Para que não somente nós tenhamos o conhecimento daquilo que tem acontecido de fato, como outros teóricos judeus também assim expressam de diversas formas, não somente nós levantarmos a bandeira de querermos simplesmente que isso não ocorra mais, e é óbvio que não queremos, mas de fazer uma comprovação científica real para que nós possamos nos precaver, por assim dizer, a humanidade de incorrer nos mesmos holocaustos, entre aspas, que vemos acontecer, não somente com o povo judeu, diga-se de passagem, mas ultimamente até mesmo com o povo sudanês, com o povo congolês, com o povo africano, com Serra Leoa e outros. São holocaustos que o mundo vê e que às vezes nós não nos deparamos para prever que eles venham a acontecer. É necessário, sim, sempre lembrar, e é necessário levantarmos a bandeira de nunca fazermos como o senhor arcebispo falou, de não existir o holocausto. Penso que, sem sombra de dúvida, permitam-me usar a palavra, é loucura assim pensar que o holocausto não tenha acontecido. Aconteceu e nós somos todos testemunhas disso. Como dizia, eu pensava em discorrer alguma coisa sobre, e colocava aqui que entre os cientistas que têm feito contribuições significativas sobre a discussão da ética à luz do Holocausto, de uma forma muito singular, salientam-se alguns nomes, como Peter Hans, como David Jones, como David Blumenthal e outros. É interessante percebermos que os vários cientistas engajados na reflexão ética depois do Holocausto trabalharam no número de diversas estruturas. Michel Morgan, por exemplo, levanta a questão mais fundamental. Eventos históricos como o Holocausto têm qualquer impacto no nosso entendimento de teologia e ética? Pergunta ele. Morgan, seguindo na linha de Emil Frankenheim, pensa que sim. Assim, para Morgan, para Frankenheim, o Holocausto alterou o entendimento ético hoje, particularmente em termos de natureza e de responsabilidade humana. É importante também ressaltarmos
que John Holt e Michael Barenbaum enfatizam ambos a significação do Holocausto para gerar um comentário ético hoje, sem entrar na discussão de metodologia e fontes éticas que caracterizam os escritos de muitos dos outros contribuidores à discussão da ética depois do Holocausto. A minha própria perspectiva sobre ética na sombra do Holocausto se move muito mesmo na mesma direção como de Holt e Barenbaum, mas enfatizaria 4 áreas cruciais para a discussão que são bem mais tocadas nos seus escritos. São a questão de como entendemos o papel de Deus na história humana depois do Holocausto e as implicações para senso da responsabilidade humana e da centralidade dos direitos humanos na autodefinição religiosa, a influência de estruturas no comportamento moral e o papel do ritual no formar da moralidade pública. É impressionante, também não podemos deixar de dizer que quando chegamos à questão do catolicismo e do Holocausto, estamos ainda muito numa mentalidade pré-Vaticano II, posta em termos da atitude da Igreja referente à ordem pública. Aqui é crítico enfatizar as diferenças profundas entre o liberalismo na América e o liberalismo na Europa. Este, que desigual ao seu correlativo, exibiu hostilidade profunda para com todas as formas de cristandade. Um virtual estado de guerra existe entre os liberais da Europa, especialmente na forma, muitas vezes apresentadas por alguns líderes da Igreja Católica e da maçonaria em particular. Até os liberais católicos, que reivindicavam base cristãs para princípios democráticos, foram castigados por autoridades católicas por terem, de algum modo, abandonado a Igreja. Em 1832, o Papa Gregório XVI despachou uma encíclica na qual falou dos erros e males daqueles que arguiam para a liberdade de consciência. O Papa Pio IX, sucessor de Gregório XVI, pareceu, no início do seu pontificado, estar mais simpático ao liberalismo, mas, como desafio liberal à soberania do Vaticano sobre os estados papais, se esforçava para fazer diferente. Pio IX tornou-se mais sonoro na sua oposição ao liberalismo. Em 1864, editou uma famosa encíclica, na qual condenou o liberalismo como um princípio absurdo, o que arguísse que o Estado devesse tolerância a todas as religiões igualmente, sem distinção. A ascensão de Leão XIII ao papado, em 1878, trouxe um pouco de moderação à guerra católica contra o liberalismo, mas enquanto Leão XIII estava aberto para a medida de tolerância na ordem pública no nível teológico, descreveu qualquer tipo de noção de separação da Igreja e Estado como erro fatal. No contexto italiano, era especialmente condenatório dos maçons e das ideias liberais destes. Descreveu-os como parte do reinado de Satã, dizia o Papa, e qual estava com a guerra com Deus na luta deles contra a Igreja e a cristandade. Os anos dos decênios de 1930 eram um tempo de grande ansiedade entre os líderes católicos na Alemanha, França, Polônia e Alhures. Eram apreensivos de que o modelo governamental liberal da República de Weimar, o qual estava em parte associado com judeus, iria causar o colapso final da noção cristã da ordem social. Muitos líderes evangélicos partilhavam dessa apreensão. O Papa Pio IX expressou a esperança de que o colapso do mercado e a experiência da brutalidade da Revolução Russa afastassem as pessoas da Europa do liberalismo e socialismo em direção a uma visão da sociedade distintivamente católica. O meu ponto é, portanto, que os dois papas da era do Holocausto, Pio XI e Pio XII, atuavam dentro de uma estrutura de uma cruzada de duração secular contra o liberalismo. Não eram enamorados com o fascismo. Pio XI, na sua encíclica antinazista,
denunciou sonoramente as políticas do Terceiro Reich. Mas, quando a Igreja encarava a escolha difícil de um parceiro de coalizão, o liberalismo e o socialismo eram excluídas das possibilidades realistas por causa da prioridade de defender a ordem, assim chamada, social católica. O fascismo e até o nazismo, a despeito de suas limitações ideológicas severas, chegavam a ser uma opção preferida, infelizmente, para proteger os interesses institucionais católicos. Historiadores como Marrous sublinharam corretamente este ponto. Anteriormente, nesta apresentação, eu mencionava a obra de vários teóricos sobre a comunidade de comércio alemã durante a era nazista. A sua obra mostra claramente a influência das estruturas sociais e culturais da moralidade pública. O cometimento ético pessoal permanece, então, vital. Mas precisamos reconhecer que, se a ética não estiver entrelaçada na própria fábrica da sociedade humana, o cometimento ético pessoal não será capaz de sustar alto nível de cometimento na sociedade global. Obviamente, essa é a questão crescentemente complicada por causa da nossa crescente globalização e da inserção forçada dessas religiões e culturas, qualquer uma das quais com tradições específicas e, por vezes, muito diferentes no âmbito da moralidade. Por fim, eu dizia justamente em um escrito, algo que faço minhas, aliás, as palavras de um famoso pensador judeu. O professor Yosef Yerushalmi disse há muitos anos que, se a lógica do antijudaísmo cristão conduzisse diretamente a genocídio, teria isso acontecido há muitos séculos, quando a Igreja, em grande parte da Europa, tinha realmente o poder político para executar a lógica das suas crenças. Na época, não aconteceu. Não aconteceu senão ao nosso próprio século, secularizado, depois do colapso da visão teocêntrica da cristandade e das restrições que poderiam ser colocadas para tanto. Mas é improvável que os judeus do século XX podiam ter tomado como alvo e feito bodes expiatórios pela teoria nazista, não fosse isso pelas tradições do antijudaísmo e antijudaicismo cristãos que precederam a invenção do antissemitismo racial do século XIX. A tradição do ensino negativo sobre judeus e judaísmo é logo uma causa necessária, infelizmente, para o Holocausto, argumentou Yerushalmi. Mas não é causa suficiente, porque muito mais precisava ser dito para começar a explicar o sucesso do antissemitismo racial, genocidal, na primeira metade do século XX na Europa. Como quer que se defina as distinções e elos causais, que o documento vaticano chama bem claramente que a Igreja toda arrependa-se do seu papel no pavimentar o caminho ao Holocausto. É, pelo menos para este, um complemento claro, diz o documento vaticano. Pelo fim desse milênio, a Igreja Católica deseja expressar o seu profundo pesar pelas faltas dos seus filhos e filhas em cada época. Isso é um ato de arrependimento, o que se diz em hebraico, um teshuvá, já que os membros da Igreja estão ligados aos pecados, como também aos méritos de todas as suas crianças. A Igreja aproxima-se com profundo respeito e grande compaixão, porque sofre juntamente com a experiência de extermínio. A Shoah, sofrida pelo povo judaico durante a Segunda Guerra Mundial, não é assunto de meras palavras, mas de cometimento que obriga de fato. Queremos ter consciência de passados pecados em firme determinação para construir um futuro novo, em que não haverá mais antijudaísmo entre cristãos, mas sim respeito mútuo, participado, o qual beneficia aqueles que adoram o único Criador e Senhor e têm Abraão como pai comum de fé. Esse é o mandato
da declaração da Santa Sé, que os católicos devem manter firmes em suas mentes. E, para tanto, encerro com o próprio texto do Cadiz judaico. Elevado e santificado seja o seu grande nome, no mundo que criou conforme a sua vontade. Ele faça vir o seu reino nas vossas vidas e nos vossos dias, e na vida de toda a casa de Israel, logo e em futuro próximo. A isso, como diz o Cádiz, dizei amém. E como diria para finalizar, como esta ação solene se busca, pelo grande afeto que pude ter também ao doutor José Franquiel, pelo próprio nome hebraico que traz, Yosef, é aquele que reúne ao redor de si. Então ele teve essa oportunidade de fazer acontecer aqui, de uma forma solene, juntamente com esta casa, na pessoa do nosso deputado estadual Heitor Ferrer, esta solenidade que só vem enobrecer e estreitar mais os laços entre cristãos, entre evangélicos, entre judeus e entre todos aqueles que, de uma forma ou outra, foram, exterminados no Holocausto. Holocausto, nunca mais. Senhoras e senhores, teleouvintes que acompanham esta sessão solene, teremos, na sequência, a cerimônia da luz, que serão acesas 6 velas, lembrando as vítimas do Holocausto. Convidamos ao centro do plenário Dona Eva Júlia Hilda Lilienfeld. Você acompanha pela TV e rádio Assembleia, sessão solene do Holocausto, a Libertação, onde estão sendo lembradas as vítimas do Holocausto. Neste momento, a cerimônia da luz, onde 6 velas estão sendo acesas, lembrando as vítimas do Holocausto. Dona Eva Júlia Hilda Lilienfeld. Dando sequência à cerimônia das luzes, convidamos Dona Miriam Nekritz. Você acompanha pela TV Assembleia, Rádio Assembleia, cerimônia das luzes, onde estão sendo acesas 6 velas, lembrando as vítimas do Holocausto. Convidamos agora ao centro do plenário Pablo Schegerman, presidente da Sociedade Israelita do Ceará. Esta sessão solene que você acompanha pela TV e Rádio Assembleia lembra as vítimas do Holocausto. Convidamos o senhor Ricardo Beckstein, presidente executivo da Federação Israelita do Estado de São Paulo, FISESP. Convidamos o senhor Francisco Brandão, cônsul honorário de Portugal.
Estamos apresentando a cerimônia das luzes, onde 6 velas estão sendo acesas, lembrando as vítimas do Holocausto. Convidamos também ao centro do plenário, cônsul honorário da Alemanha, vamos ouvir antes o senhor Francisco Brandão, cônsul honorário de Portugal. Senhor deputado estadual, Héctor Ferrer, aqui eu cumprimento a mesa. Podíamos ficar em silêncio, mas usarei algumas palavras e explicarei o profundo significado do cônsul de Portugal ter sido convidado para acender uma vela nesta cerimónia que recordamos que o Holocausto nunca poderá ser esquecido. O cônsul-geral de Portugal em Bordeus, em 1940, Aristides de Sousa Mendes salvou, na época da Segunda Guerra Mundial, cerca de 30.000 refugiados, dos quais 12.000 eram judeus, expulsos dos seus países de origem através da emissão de vistos em desobediência às ordens do seu governo, o que rendeu a si e à sua numerosa família, repito, à sua numerosa família, a desonra pública, o fim da sua carreira, o ostracismo e a miséria. Foi punido, despromovido e aposentado com pensão mínima pela ditadura. Declarou na altura, e abro aspas, mais vale estar com Deus contra os homens que com os homens contra Deus. Fechar aspas. Senhor Bren Abraham, cujo discurso me tocou profundamente, e a todos nós, este foi um homem que não se calou. Este foi um homem que agiu. E agradeço a homenagem que a Assembleia Legislativa, a sociedade israelita, presta ao cônsul Aristides Sousa Mendes hoje. Para finalizar, refiro que ele foi postumamente reabilitado e promovido a embaixador, já depois da instauração da democracia em Portugal. E finalizo referindo que temos aqui no Ceará um grande arauto da sua mensagem, e esta mensagem não pode ser esquecida, que é o jornalista Paulo Martins aqui presente, ao qual o consulado sempre se associa na vinculação de uma mensagem que nunca pode ser esquecida. Individualmente, muito podemos fazer, e este homem foi o responsável pela maior operação individual de salvamento na história da Segunda Guerra Mundial. Bem-ajam a todos. Holocausto, nunca mais. Ouvimos o senhor Francisco Brandão, cônsul honorário de Portugal, e agora convidamos ao centro do plenário o cônsul honorário da Alemanha, Dieter Gerding. Você acompanha a cerimônia das luzes, onde 6 velas lembram as vítimas do Holocausto. O cônsul honorário da Alemanha, Dieter Gerding, fará uso da palavra. Senhor deputado Héctor Ferrer, em nome de quem saúdo a todos os membros desta mesa e a todos aqui presentes, principalmente essa ala jovem aqui. Fico muito, muito alegre em ver vocês aqui neste ato solene.
E sou grato em particular, e isto vem do fundo do meu coração, pelo convite que o senhor José Frenquil, vice-presidente da Sociedade Israelita do Ceará, fez a mim e a minha conterrânea Anja Cimek, da Fundação Konrad Adenauer, do partido CDU da Alemanha, que deu o primeiro chanceler na época após-guerra à Alemanha. Do Holocausto à liberdade, pode-se dizer também das trevas à luz. Nada que nós fazemos pode nos trazer de volta aqueles homens, aquelas mulheres e crianças cujas vidas foram ceifadas pelo regime nazista da Alemanha nos anos de 1933 a 1945. Da forma mais cruel, mais abominável que a história tem conhecimento. As vítimas eram trabalhadores, médicos, professores, artistas, cientistas, simplesmente cidadãos de bem. Só que eram judeus, que, de acordo com uma diabólica doutrina nazista, haviam perdido o direito de viver. Jamais podemos esquecer o sofrimento dos muitos que morreram, dos poucos que sobreviveram. O clamor das vítimas do Holocausto deve estar presente sempre em nossas mentes e em nossos corações. Somos devedores delas, dessas vítimas do Holocausto. Perceba o mundo, ao menos, que há um legado deixado por elas. Busquem todos testemunhas desse genocídio e gerações após, que são vocês, a paz e o convívio pacífico. Continuemos, portanto, juntos o movimento pela justiça e paz e liberdade entre os povos e nações desta terra. Das vítimas da Shoah emana uma luz forte e clara que deve ser percebida por todos nós. Senhoras e senhores teleouvintes, ouviremos agora o Dr. Marcos Vinícius Stromberg, Razan, acompanhado pela tecladista Juliane Frankel. Eu farei uma oração em memória dos mártires do Holocausto. Peço a todos que fiquem de pé, por favor. Lembra, ó Deus Todo-Poderoso, todas as almas das comunidades da casa de Israel, espalhadas pela Europa, que foram sacrificadas nos anos de Holocausto. 6 milhões de homens e mulheres, meninos e meninas, rapazes e moças, idosos e infantes, mortos e sacrificados com cruel atrocidade e assassinados em grandes matanças, nos lugares de suas moradias nas cidades, vilas e aldeias, e o restante levados como gado ao matadouro nos campos de concentração. E exterminados de vários tipos de mortandades cruéis e transformados em cinzas nos fornos dos terríveis campos de extermínio na Alemanha, na Polônia e em outros países, através dos assassinos germânicos e de seus colaboradores de outros povos, que tinham em comum o intuito de exterminar e matar e fazer perecer o povo judeu, e apagar a lembrança do judaísmo e extinguir tudo o que se relacionasse a Israel. Deus da vingança, juiz da terra, lembra, rogamos-te,
os rios de sangue que jorravam como água, sangue de pais e filhos,